Boa noite, estamos aqui mais uma vez na página do Centro Espírita Alemana, Área Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Macapá, no estado do Amapá, no norte do Brasil, para mais uma live, hoje com o tema Vida e Obra de Dr. Eurico de Barçanufo. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais um tempo para algumas outras pessoas entrarem. São 20 horas e 28 minutos, 29 agora. Nós vamos entrar exatamente para falar com vocês às 20 horas e 30 minutos, que é o horário de nossas lives, todas as quintas-feiras. Às segundas nós temos a prece pelos nossos irmãos suicidas, às 18 horas. Estão todos convidados para participar conosco. Vinte horas e 30 minutos vai dar agora. Então, mais uma vez, boa noite a todos e boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais uma live do Lemana. Como sempre, vamos nos preparar para essa live fazendo uma pequena leitura do livro Ceifa de Luz, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Estado mental, no seu capítulo 28. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo, Cartas aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos segundo as nossas aparições. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto em muitos lances da experiência somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social basta às vezes não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Então elevemos o nosso pensamento a Jesus e peçamos o amparo nesse momento, para que possamos
através da intuição, da inspiração, trazer a mensagem dessa noite para acalentar, para consolar e para instruir todos que estejam ligados conosco ao vivo ou que mais tarde acessarão esse vídeo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Permanece conosco, Jesus, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos início a mais um trabalho do Lar Espírita Maria de Nazaré. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje o nosso tema é sobre um dos baluartes da doutrina espírita no Brasil, Dr. Eurípides Barçanufo, que nasceu no dia 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais. Então, nos idos final do século XIX e início do século XX, nascia esse homem, espírito eterno, denominado Eurípides Barçanufo, que veio à Terra para fazer a diferença, que veio à Terra como discípulo de Jesus para pregar o seu Evangelho e testemunhar o amor pregado por Jesus há mais de 2000 anos. Dr. Eurípides nasceu desde criança já muito inteligente. Um ser que veio iluminado e iluminar aquela região. Dr. Eurípides era irmão de mais 14 filhos de seu Ernesto de Araújo, conhecido por Mojico, né? O pai de Eurípides, e de Dona Jerônima, conhecida por Dona Meca. Nasce Eurípides, terceiro filho dessa prole, e começa desde novo, desde os seus 10, 11 anos, a mostrar a que veio. Com 12 anos ele já funda, né, uma companhia de teatro com jovens, adolescentes da sua turma, e já começa a fazer a diferença no seu município, que não era município ainda, né, quando o Eurípides começa a trilhar essa caminhada. Então, Eurípides vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? É alfabetizado numa escolinha pequena, depois passa por uma escola maior e ali demonstra uma inteligência acima da média. Em pouco tempo já é assistente do seu professor, chegando ao ponto de determinado momento o professor chamar o pai de Eurípides e dizer que o colégio dele já não tinha condições de ensinar mais nada a Eurípides Barçanufo, porque ele já dominava todo o conhecimento e era necessário que ele fosse para um colégio melhor, para um maior. O pai de Eurípides tinha um comércio, né? E Eurípides trabalhava ajudando o pai, e era distante 14 quilômetros, né, da onde Eurípides morava, e ele ia pescar. E na venda dos peixes ele comprava os seus livros, já desde pequeno interessado no conhecimento, né? E a mãe de Eurípides tinha um problema de saúde, né? Depois do terceiro filho, ela começa a sentir os desmaios, então a todo momento ela tem crises. E Eurípides, como espírito já evoluído, né, começa a se preocupar com a saúde da mãe e de outras pessoas desde jovem. Para vocês terem uma ideia como esse espírito era evoluído, ele, além de teatro, ele promovia sarais, né? Inclusive com a família do compositor Carlos Gomes, onde ele predominava ali peças musicais, né? Períodos românticos, clássicos e barroco. Então ele tinha diversas inteligências, né? Então ele, logo depois se destacando nessa questão, numa cidade pequena que era dele, né? Ele foi logo guindado à questão política. E se candidatou e foi um dos vereadores mais bem votados à época, exercendo 2 mandatos. Naquela época eram de 3 anos. E ele trabalhou muito
trazendo progresso para aquela cidade, como todo espírito superior, né? Onde ele chega, ele traz progresso, traz conhecimento, traz amor, traz exemplo, né? E Eurípides traz água encanada para a cidade que não tinha, constrói o cemitério público. Muitas coisas ele levou de progresso àquela localidade. Ele era católico fervoroso, né? E ele logo assume a presidência de uma instituição chamada São Vicente de Paula, né, da Igreja Católica à época. E o padre percebe, né, o desenvolvimento, a inteligência desse homem, desse jovem à época, né, e empresta para ele a Bíblia Sagrada. Porque não sei se a maioria sabe, mas naquela época, nós estamos falando na década de 19, década 20, o livro sagrado ele não tinha acesso, o povo humilde não tinha acesso à leitura da Bíblia. Poucos eram traduzidos ainda naquela época, mas os que eram traduzidos também os padres não deixavam à disposição, né? Eles, como representantes de Deus, eles faziam a leitura e explicavam. E muitas das vezes nem faziam a leitura, só explicavam, preparavam o sermão e explicavam. Mas aí o padre, percebendo a inteligência de Dr. Eurípides, ainda não doutor ainda na época, ele empresta essa Bíblia para Eurípides. E nas suas primeiras leituras ele percebe que ele precisava compreender aquela mensagem. Principalmente no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, aquele sermão que Jesus eternizou naquele monte. E ele queria entender, ele meditava sobre o Sermão da Montanha e não compreendia. Ele não conseguia compreender. E até que um dia, depois de ele escutar falar que um tio dele começou a mexer com o espiritismo, começou a fazer sessões em sua fazenda, reuniões mediúnicas, onde recebia o espírito, Dr. Eurípides começa a conversar com o tio dele, tio Mariano. Só que tio Mariano era muito bruto, caboclo, e confessa a Eurípides que não tinha condições de discutir com ele, de explicar para ele o que era a doutrina espírita. Então ele empresta um livro a Dr. Eurípides, depois da morte. Esse livro, Dr. Eurípides vai passar uma noite em claro lendo esse livro. É considerado um dos livros clássicos, né, da literatura espírita. E Dr. Eurípides, ele não consegue se desgrudar daquela obra. Um livro escrito por Leon Denis, filósofo francês, né, pós e contemporâneo de Allan Kardec. Dentro desse livro, ele comenta sobre as bem-aventuranças, mas mesmo assim Eurípides continua com algumas dúvidas, sem compreender, porque na época ele não sabia, mas faltava a chave para ele compreender aquele sermão, que era a doutrina espírita. E a partir daquela leitura, Dr. Eurípides se interessa pelo assunto e vai até a fazenda de tio Mariano, para assistir à primeira reunião mediúnica da vida de Eurípides. E ele leva um companheiro. E para espanto dele, quando ele chega na fazenda, toda a comunidade está na reunião. Todos os moradores daquela localidade estão participando da reunião. Ele chega, estão todos sentados e só existem 2 lugares vagos. O Dr. Eurípides já estranha aquilo, né? Como é que eles sabiam que eles iam chegar? E eram 2 pessoas, porque ele não tinha dito ao tio Mariano que ele ia levar um convidado. Então começa a reunião e Dr. Eurípides, muito interessado naquele tema, começa a preleção evangélica
E Dr. Eurípides mentalmente começa a pedir que lhe seja explicado o Sermão da Montanha das Bem-aventuranças através do médium que ele sabia totalmente ignorante, inclusive sem instrução, que viesse o espírito de João Evangelista. Olha só como foi o pedido mental de Dr. Eurípides. Que viesse uma explicação sobre o Sermão da Montanha através de um médium que ele sabia que não tinha nenhum conhecimento intelectual para poder compreender uma obra como aquela, e ainda exige que seja através do espírito de João Evangelista. E ele é atendido. E ele sai maravilhado com aquela explicação. E dizem, posteriormente em obras mediúnicas, que naquela mesma reunião, Dr. Eurípides desdobra do corpo físico, é levado até o plano espiritual e lá tem o encontro com Jesus, nosso mestre. E mais ou menos aconteceu assim esse encontro. Ele chega num lugar maravilhoso, no plano espiritual, um ambiente celestial, e encontra um homem sentado à beira de um lago. E ele se aproxima e ele percebe que o homem chora. E ele vai se aproximando e é Jesus que vira para ele e se dirige a ele com o olhar. E ele pergunta, mestre, muito emocionado, mestre, por que choras? E Jesus em silêncio. E Dr. Eurípides pergunta, é pelos miseráveis do mundo? Pelos ateus? E o mestre lhe responde, não, eu choro por aqueles que já receberam a minha mensagem, mas não vivem segundo a minha mensagem. E Dr. Eurípides chora junto com Jesus, volta ao corpo físico e não comenta com ninguém, por ser muito humilde, o encontro que teve com o mestre. E a partir daquele dia, ele se torna espírita, divulgador da doutrina e praticante. Naquela época, lá em Sacramento, já era que nem os fenômenos de Hadeville, nos Estados Unidos, as mesas girantes, os fenômenos mediúnicos. Lá em Sacramento, nesse período de Dr. Eurípides, existiam vários fenômenos que ninguém tinha como entender, compreender. Era coisa de assombração, era coisa de batidas nos telhados, batidas nas portas. E eles convidam um conhecedor espírita para tentar descobrir o que estava acontecendo. E é desvendado o mistério de que eram os fenômenos espíritas. Dr. Eurípides estuda, se aprofunda tanto na doutrina espírita, que ele é chamado para um debate com o padre da cidade. E eles vão à praça pública, com mais de 2.000 pessoas assistindo a esse debate. E Eurípides sai ovacionado por toda a população, porque julgam que ele ganhou no debate com o padre, com os argumentos da doutrina espírita. Vamos voltar um pouquinho. Com 22 anos, Dr. Eurípides, ele funda o Liceu de Sacramento. Ele e alguns professores que ele teve durante a sua vida estudantil, eles fundam esse liceu e começam a dar aula. E em pouco tempo, Dr. Eurípides chega a diretor dessa escola. Só que quando o Dr. Eurípides se converte ao espiritismo, ele começa a ter problemas, porque ele coloca uma das matérias, aliás, quando ele começam a descobrir que ele é espírita, começa a pressão, a perseguição, né? E alguns colegas começam a abandonar a escola. Alguns alunos também, os pais exigem que ele tire a matéria de estudo do espiritismo, né? Porque ele começa a fazer propaganda da doutrina, né? E começa o colégio a ter dificuldades, até que ele tem que sair. E ele, como todo mundo abandona o colégio, os professores, ele aluga uma pequena sala e ele começa a dar aula, ainda com o nome de Liceu de Sacramento. Só que muito poucos alunos.
E ele, num daqueles dias desanimado, chorando, sozinho, naquela sala que sem nenhum móveis, né? Que as pessoas retiraram os móveis do antigo colégio. Ele chorando, de repente é tomado por uma entidade que usa da sua mediunidade mecânica, toma posse do membro do seu braço e começa a redigir uma mensagem. E a mensagem que é redigida, eu vou ler para não cometer, né, o sacrilégio de alterar essa mensagem, porque vocês vão ver de quem é essa mensagem, né? A mensagem é pequena, mas é muito significativa, principalmente para o momento que o Dr. Eurípides estava vivendo, chorando, desanimado, por não estar conseguindo, né, levar o seu projeto adiante. E a mensagem é a seguinte, abre aspas: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome de Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e o curso de astronomia. Crie esse curso. Eu estarei no Colégio Allan Kardec com o meu manto, abençoando essa instituição. Assinado Maria, serva do Senhor. E a partir daquele momento, daquela hora, Eurípides vai na tabuleta, que naquela época era feita com giz, né, as tabuletas, e escreve Colégio Allan Kardec. E ali começa a chegar a ter mais de 400 alunos ensinando a doutrina espírita. Para vocês terem uma ideia, várias pessoas cultas de vários lugares do Brasil e do exterior disputam fichas, senhas para assistir às provas finais do Colégio Allan Kardec, porque todas as provas finais do Colégio Allan Kardec eram orais. Então virou como se fosse uma sessão de cinema. A inteligência daqueles jovens, a educação que eles recebiam nas provas que eles faziam oral. Então olha só a dimensão desse trabalho de Dr. Eurípides Barçanufo. Dr. Eurípides dava aula, além de ser diretor da escola. E os seus alunos já estavam acostumados que quando ele estava dando aula, muitas das vezes, ele entrava em transe mediúnico. E ele, autodidata, ele simplesmente desdobrava do corpo físico e ia fazer atendimentos em outras cidades, fazia partos, providenciava curas. Os alunos já estavam acostumados e sabiam que ele estava ausente espiritualmente. E logo depois ele voltava e retornava à aula. Numa dessas idas, ele fez um parto. E quando ele voltou para o corpo, ele avisou os alunos: olha, gente, daqui a pouco vai entrar um homem assim, assim, pedindo para eu ir à cidade tal para fazer o parto da sua esposa. Só que eu já fiz esse parto. E eu vou informar a ele, só que ele não vai acreditar. E eu vou ter que sair com ele. Vocês me desculpem. E aconteceu isso. Só que quando eu chegar na casa desse senhor com ele, a esposa dele perguntou para o Dr. Eurípides: o senhor está de volta, Dr. Eurípides? Por quê? O que aconteceu? Foi só aí que o marido teve e acreditou que o Dr. Eurípides tinha feito o parto do seu filho. Outras vezes, isso já normalmente, ele pediu para visitar um homem que morava numa floresta da cidade, um homem com lepra. E ele falava que ele precisava ir socorrê-lo, que ele não estava bem. E a pessoa acompanhou ele à noite, com medo, mas ele falou que o trabalho era de Deus e que ele tinha que ir. Chegando lá, esse leproso estava há 3 dias sem comer. E o Dr. Eurípides cuida dele, dá alimento para ele, dá um passe magnético nele, que o Dr. Eurípides
ele ministrava o passe magnético, providenciava a corrente magnética, que começou com o Dr. Eurípides, lá em Sacramento, na década de 20. E ele, a hora de se despedir desse nosso irmão, ele dá um beijo na testa. E aí se processa a primeira cura mediúnica de Dr. Eurípides de Barçanufo. Aquele homem se fez limpo da lepra. Dr. Eurípides continua o seu trabalho, né, de caridade na cidade, continua o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita. Chega à sua cidade a gripe espanhola, que foi a pandemia, a epidemia que matou milhões de brasileiros, milhões de cidadãos de todo o mundo. E Dr. Eurípides desencarna através da gripe espanhola. Só que ele é levado no plano espiritual e a partir daquele momento é comunicado a ele que ele não iria mais voltar, que ele estaria encerrando a sua missão aqui na Terra. E Dr. Eurípides, no plano espiritual, continua sua trajetória, né? Ele criou no plano espiritual o Hospital Esperança no mundo espiritual. Ele criou como se fosse uma colônia espiritual para receber todos aqueles que trabalharam com a mensagem de Jesus, católicos, espíritas, evangélicos, de Umbanda, e que fracassaram na sua missão aqui na Terra. Por causa da preocupação de Jesus com aqueles que já tinham ouvido falar da mensagem do Evangelho, mas não tinham conseguido introjenar em seus seres e vivenciar o exemplo de Jesus. Então Dr. Eurípides passa a cuidar, no plano espiritual, dos espíritos, dos religiosos que fracassaram na sua missão, preocupando-se muito mais com o conhecimento da religião, intelectualmente falando, conhecendo as normas da igreja e sem se preocuparem com a sua reforma íntima, com as suas conquistas espirituais. E Dr. Eurípides cuida de nós no plano espiritual. E hoje ele é patrono de muitos centros espíritas que têm por objetivo a cura e a divulgação do Evangelho de Jesus. E do nosso lar espírita Maria de Nazaré, Dr. Eurípides faz parte da cúpula espiritual que nos guia e que nos mostra a direção desde a criação, desde a primeira mensagem espiritual que foi trazida através de um amigo espiritual em 2015, dizendo da necessidade de nós fundarmos esse centro. Então esse foi na Terra Dr. Eurípides de Barçanufo, que em outras reencarnações foi discípulo de João Evangelista, já na época de Jesus, e que quando João foi morto por pregar a doutrina de Jesus, Eurípides, daquela época, continua pregando o Evangelho de Jesus depois da partida de João Evangelista, para vocês verem o grau evolutivo que esse espírito tinha já na época de Jesus. E era isso que nós gostaríamos de conversar com vocês hoje. E nós vamos adotar esse critério uma vez por mês. Nós vamos falar sobre uma personalidade que se destacou na divulgação das mensagens de Jesus através da doutrina espírita. Muito obrigado a todos e uma boa noite, um bom repouso. E divulguem, compartilhem para que um número maior de pessoas possam ser atendidos. Muito obrigado e uma boa noite.